pessoal, eu sou o Zanini, eu sou UX Manager lá na Conta Azul. Vou dar início à apresentação. A gente está representando aqui, além de estar representando toda a Conta Azul, a gente está representando também a Lumos. A Lumos é a nossa guia de design, a gente se chama assim. A Conta Azul, a gente está em Santa Catarina, em São Paulo. A gente está com mais de 470 pessoas, mais ou menos, entre os dois escritórios, divididos. No time de design, hoje, a gente está com 23 designers, sendo que desses 23, 16 fazem parte do time de produto e 7 fazem parte do time de marketing. Aqui tem uma foto quase atual. Falta 2 pessoas aqui no time que entraram recentemente, mas dá para ver a carinha de quase todo mundo já. O time de UX ele é parte integrante da área de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Então, a gente está abaixo do CPO, dentro do time de produto. A gente está na diretoria de produto. E lá na Conta Azul, a gente acredita que a experiência de uso ela é compreendida por todos como um pilar estratégico da empresa. O que significa isso? Não é responsabilidade só dos designers trazer essa cultura. É responsabilidade da empresa como um todo. Está no core da empresa a experiência de uso e a experiência do usuário. Eu vou falar, e o time também, a gente vai falar principalmente sobre os aprendizados que a gente teve para escalar o time de design lá na Conta Azul. E para começar, quando eu assumi esse time, tem mais ou menos 2 anos, a coisa que eu mais me perguntava todos os dias era o que pode dar errado. Por que eu perguntava isso? Na época o time era pequeno, a gente estava em 3 designers. A Conta Azul é uma empresa que cresce quase 100% ao ano, então ela cresce numa velocidade muito grande e seria inevitável que o time de design acompanhasse esse crescimento. E o que poderia dar errado? Se amanhã eu tivesse 30 designers, 40 designers, o que ia acontecer? E aqui, essa folha, tem uma lista de todas as coisas que eu acreditava que poderia acontecer errado. E que possivelmente aconteceria errado se o time não estivesse pronto para receber todas essas pessoas que iam entrar nessa mesma velocidade. E é legal olhar para trás hoje e ver que o que está aqui nessa folha a gente conseguiu executar, na verdade, tudo que está aqui. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar na palestra. Então, na medida que o time foi crescendo, os problemas foram aparecendo. A gente trabalha lá na Conta Azul dividido por tribos e squads. A gente não vai entrar no detalhe disso, porque a gente acredita que a maioria já conhece esse conceito. Mas, na medida que as coisas iam acontecendo, os problemas foram aparecendo. O primeiro e principal problema é que a informação estava centralizada. Eu, no meu papel de manager, sozinho ali no centro, era minha responsabilidade fazer esse repasse de informações. Isso era um problema muito grande, porque ficava comigo fazer o desdobramento estratégico da empresa para todos os designers. E, na medida que o time ia crescendo, isso acabava ficando cada vez mais insustentável. Um outro problema que acontecia com bastante frequência era trabalho repetitivo. Aconteceu, e não foi uma vez, de os designers que estavam em tribos separadas, em squads diferentes, eles estarem fazendo, às vezes, o mesmo trabalho. Seja por falta de comunicação, seja por falta de um style guide bem definido, seja por falta de um design system, existiam vários problemas que estavam relacionados a isso e causavam esse problema. Um outro problema também era a contratação. Como eu estava ali sozinho, eu também tinha que contratar. Eu tinha apoio do time de talent, mas acabava ficando difícil também na medida que o time ia crescendo. E por último, que também era um problema, conforme as pessoas entravam, elas precisavam ter esse onboarding e esse aprendizado acabava também demorando. Como eu comentei, a gente passa por um crescimento rápido. Num curto período de tempo, a gente passou de 3 para 16 UX designers dentro do time de produto. Então, isso eu estou falando mais ou menos 1 ano e meio. E o primeiro problema que eu vou falar para vocês, e como que a gente resolveu ele, foi em relação ao onboarding desses novos designers. Na medida que eles iam entrando, a gente tem o onboarding da Conta Azul como um todo, eles passam por esse processo de imersão que é 3 dias, onde é apresentado tudo que a gente faz na empresa. E aí, no 4º dia, eu sentava com essa pessoa, passava, esses são os softwares que você precisa instalar, esses são os nossos processos de design, a tribo, o time que você vai trabalhar é esse, roda mais ou menos assim, e eu já mandava eles para o time. Isso era um problema porque o que acontecia na prática? Ele ia para o time e depois ele voltava com bastante dúvidas, essa pessoa. Isso era ruim tanto para mim quanto para ele, porque eu estava fazendo outras coisas, às vezes fazendo contratação, e eu tinha que parar para ir lá ajudar ele no time. Isso, a gente não conseguiria crescer se continuasse assim.
voltei, a gente sentou com um time, pensou como que a gente poderia resolver esse problema, a gente fez uma pesquisa para entender quais eram as maiores dificuldades das pessoas que estavam entrando, e a gente chegou na hipótese de solução, que é o Guia do UX das Galáxias. Esse guia é um guia de primeiros passos dos designers na Conta Azul. Quando eles entram, até mesmo antes deles chegarem, eles já recebem o acesso ao guia. E aqui eles têm acesso aos softwares, às chaves, licenças, rotina, tudo o que eles precisam saber sobre o design antes de entrar na Conta Azul. Então, quando eles entram, eles passam pela imersão da empresa, a gente senta para conversar sobre isso, e aí eles já vêm com dúvidas. Isso facilita bastante esse processo de aprendizagem nos primeiros dias. E quando eles estão no Teams, eles podem olhar aqui também e não precisam consultar outras pessoas. Isso acabou dando bastante velocidade também para a aprendizagem das pessoas que estavam entrando. Além disso, a gente fez um Welcome Kit, que não era padrão também da empresa, e a gente acreditava que isso era importante para as pessoas que estavam chegando. O time de produto fica em Joinville, então é difícil levar as pessoas, principalmente do eixo Rio-São Paulo, para Joinville, e a gente queria que elas se sentissem bem quando elas estavam chegando. A gente montou o Welcome Kit, é legal que eles mesmos acabam tirando foto e postando na internet, agradecendo, eles se sentem bem acolhidos, e isso acabou virando um processo da empresa, inclusive. Iniciou no design e depois a gente expandiu para o restante. Um outro problema que a gente via é que faltava um norte. O que significa isso? Quando a gente ia discutir, quando a gente se reunia enquanto guilda e conversava sobre interface, conversava sobre pesquisa, o que a gente ia fazer, faltava um direcionamento. A gente não conseguia saber quem estava certo ou quem estava errado em relação a design, porque faltava esse norte. A primeira coisa que a gente fez foi sentar também como time e escrever um manifesto de design. Isso foi muito importante para que todos os designers saibam para onde a gente está indo, o que a gente pensa em relação, enquanto guilda. E também a gente estruturou os nossos princípios de design. Aqui é uma foto, ele vai no Welcome Kit no primeiro dia também para o designer. E são os nossos princípios, e isso norteia e guia quando a gente vai discutir, quando a gente está falando. E a gente sabe agora o que é certo e o que é errado, porque a gente tem esses princípios bem claros e bem definidos. E aí o outro problema que eu iniciei falando, que era principalmente sobre a centralização de informação, era sobre a estrutura do time. O time estava crescendo, ele estava aumentando, e a gente não poderia continuar rodando da maneira que a gente estava. Então, eu ainda continuo no papel de manager, no centro, desdobrando a informação, só que agora também eu tenho coordenadores de design, que são UX Leads, o João está aqui representando, inclusive, e essas pessoas elas ficam responsáveis por fazer a ligação entre as tribos, eles são os coordenadores dos designers que estão nas tribos, e fazem toda essa informação girar. Então, todo o desdobramento estratégico da empresa também é repassado para eles, para que a gente consiga se comunicar melhor dentro da empresa e saber, principalmente, o que o time da tribo A está fazendo, que o time da tribo B vai fazer daqui 3 meses, por exemplo, para que a gente consiga antecipar já os roadmaps e conseguir intercalar isso. Então, com mais detalhes, o meu papel enquanto UX Manager é ter esse olhar estratégico, focar no longo prazo, monitorar os processos e elevar a qualidade de todos os times. Junto comigo, então, no time de liderança, eu tenho os UX Leads, que o principal papel deles é monitorar os UX Designers nas squads, dar ênfase nas ações táticas, pensar na visão de médio prazo, então, nos próximos 3 meses, em relação ao roadmap, o que a gente vai trabalhar dentro das tribos, organizar e facilitar esses processos e conectar a visão da empresa com a tribo. E aí, lá também no time, a gente tem os UX Designers, que eles focam principalmente nas entregas do dia a dia, então no curto prazo, nas sprints mesmo, executando o processo que está sendo criado. Essa diferenciação a gente fez bastante também pensando que era uma cobrança minha com todos os designers que todo mundo fosse estratégico. A gente precisa ter um designer estratégico, o design tem que ser estratégico. Só que tem pessoas que às vezes elas não querem ser estratégicas. Tem pessoas que às vezes elas querem sentar e trabalhar e executar. E isso foi bem importante quando a gente conseguiu identificar esses papéis e separar eles também, porque aí o UX Lead consegue ajudar os UX que não conseguem ser estratégicos, mas a gente também tem os UX Seniors, como a Tati, por exemplo, que está fazendo esse papel lá dentro do time de design. Pessoal, se eu esquecer alguma coisa, vocês me perdoem que eu estou pensando na política, ou estou pensando na eleição de amanhã, tá certo? Beleza. Certo. Nosso time cresceu, né? E o crescimento ele dói. Junto com esse crescimento, a gente acabou passando por alguns problemas. E um desses problemas é que nosso time hoje tem 5 tribos, 24 squads,
E, ao longo dos 6 anos que a Conta Azul existe, a gente gerou muito conhecimento. E, para conseguir alcançar esse conhecimento, buscar umas pesquisas, entender algo que já aconteceu anteriormente, às vezes era bem complicado, tá? Era um Deus nos acuda. Vai lá, vai no Drive, se vira, acha lá onde é que está. E mesmo quando a gente conseguia encontrar essas pesquisas, conseguia encontrar esses estudos, nem sempre esses estudos estavam bem, eram fáceis de consumir, eram comparáveis junto com os estudos que estão acontecendo no momento, e eram estruturados, tinham um padrão. E esse problema de padrão, ele não se limitava às nossas pesquisas, né? Era muito difícil falar a mesma língua, ter um padrão de tom de voz. É difícil falar a mesma linguagem, né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma palavra que eu sei que vocês conhecem. Eu vou mostrar aqui o significado que eu encontrei lá no dicionário. Eu quero que vocês pensem, que palavra é essa, tá bom? Vou ler aqui. É aquilo que se faz pela primeira vez e normalmente é usado como um padrão, sendo copiado ou imitado. O que é? Vocês pensaram em exemplo? Não? Pensou em modelo? Bom, eu estava falando de protótipo. E não tem problema pensar diferente, né? É natural da forma como o ser humano pensa. Mas isso que eu vou chamar aqui de diversidade linguística acabava sendo refletido dentro do nosso produto. E fluxos que eram muito parecidos, momentos que deveriam ser unificados, acontecia isso. Ó. 4 mensagens de configuração feita com sucesso, escritas de forma completamente diferente. E esse problema de unificação e falar a mesma linguagem não é só difícil quando a gente trata da linguagem verbal. É difícil também falar a mesma linguagem quando se trata da linguagem visual. E eu sei que vocês são designers, vocês sabem bem do que a gente está falando, né? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Na verdade, assim, a gente tentou solucionar isso com algumas ações, né? Uma dessas ações foi criar a folha de estilo lá no Sketch. Só que o Sketch, como vocês bem conhecem, tem as suas limitações, né? Na época que essa folha de estilo foi criada, ainda tinha muito mais limitação. Era difícil manter atualizado, era difícil fazer com que todos os arquivos tivessem a mesma versão de componentes. E o Sketch, em si, ele foi criado para solucionar um problema visual, para manter a consistência visual. Mas a gente não quer somente manter a consistência visual, a gente quer manter a consistência de interação, de comportamento. E agora sim, um exemplo. Esse é o Busca CNPJ. O Busca CNPJ é um serviço que a Conta Azul usa, que faz com que, quando o usuário vai lá e digita o CNPJ de uma empresa, ou o seu próprio CNPJ, a Conta Azul vai lá, busca no Cefaz os dados dele e completa um formulário, né, livrando o usuário desse problema, né, enfim, de ter que fazer isso manualmente. E a gente conseguiu resolver a questão visual desse componente. Só que, na nossa aplicação, o que acontecia? Nessa primeira versão, tinha um CAPTCHA, depois que você clicava em pesquisar, certo? Em um outro lugar do sistema, tá vendo que a parte visual está bem estruturada, né? Mas quando você clica lá em buscar, a busca acontece lá dentro e não precisa mais digitar o CAPTCHA, no mesmo lugar. E veja bem, o CNPJ está aqui, a gente está usando corretamente o input text, mas já não é mais o busca CNPJ e o carregamento acontece de uma forma completamente diferente. Era esse tipo de problema que a gente queria resolver. Tá, mas como é que a gente pode resolver esse problema? Esses problemas que eu citei, entre outros. A gente acabou sendo levado a criar um novo papel. Um papel que engloba todos os outros times, ele serve a todos os times de squad como um todo, e ele deve olhar a experiência como um todo, o foco é manter uma experiência consistente, certo? Capacitar os times de forma técnica e mentorar esses times. Vou começar falando sobre o UX Writer, a gente está gravando, né? Beijo, Lud. A Lud, ela é responsável por criar e documentar todos os padrões de texto, tá? O objetivo dela é fazer com que a empresa toda fale uma só linguagem. Tanto o time de marketing, oi, Érica, quanto o time de produto, eles devem falar a mesma linguagem. O usuário, quando entrar no sistema, ele não deve encontrar a gente falando de uma mesma funcionalidade de uma forma completamente diferente, certo?
Além disso, o ideal é que toda empresa utilize esse guia de redação que é construído pelo UX Writer, para que toda vez que você entre lá e entre em contato com o Conta Azul, seja olhando uma vaga de trabalho que temos vaga, seja lendo um post do blog, seja usando o nosso produto, você encontre o mesmo tom de voz. Esse é o nosso guia de redação do Conta Azul. Hoje também temos uma posição de UX Research, nós temos vaga também, inclusive. E a nossa expectativa é que essa pessoa que entre para fazer essa posição, para estar nessa posição, ela tenha essa mesma postura do UX Writer, né, de mentorar, de ter um conhecimento técnico bem centralizado, bem forte dentro dessa área, tá? Capacitar os times e documentar os padrões, certo? Para que a gente consiga encontrar e gerar os melhores outputs de pesquisa e consumir. Afinal, a informação é para ser consumida, certo? Esse é o nosso guia de pesquisa. Como falei, o objetivo é evoluir cada vez mais esse produto que a gente consome, que a gente usa. E, por último, não menos importante, o time de Design System. O time de Design System, ele é composto por 2 pessoas. Um deles é o Harry Porto, sim, Harry Porto. A gente tem um Harry Potter na nossa guilda. E esse time, ele tem uma característica muito especial, né? Ele deve ser composto por pessoas que têm um conhecimento técnico, não somente em design, em componentização, mas um conhecimento de front-end. Porque essa pessoa vai fazer um link direto com os front-ends da nossa empresa, para que tudo que seja componentizado, tudo que seja criado pela tribo de design, ele tenha coerência com o que deve ser aplicado tecnicamente. Tá? O objetivo dele também, além de documentar todos os nossos componentes, ele precisa conhecer todas as interações, conhecer bem o nosso produto, para conseguir identificar discrepâncias, duplicidades, enfim, erros na hora que a gente faz o nosso produto, né? O objetivo dele também é capacitar o time no uso das nossas ferramentas e também no conhecimento dos nossos padrões. Esse aqui é o Magi.ca. Ele é dentro dele que a gente tem todas as documentações, descrições de como é cada componente, aí o Wizard, como que se aplica ele no dia a dia e como se usa ele na nossa ferramenta de prototipação. As nossas prototipações são feitas em altíssima fidelidade. Por quê? O nosso sistema é um sistema de gestão financeira, enfim, não só gestão financeira, não me olhe assim, Érica, pelo amor de Deus. É um sistema de gestão de empresas e tem muito formulário. E muitas vezes, um dos nossos principais problemas de usabilidade é fazer com que os usuários entendam, né, como ele deve digitar e colocar determinada informação nos campos. E sem poder digitar, é impossível saber se ele entendeu de fato. E aí a gente sabe que o Marvel, o InVision, tem as suas limitações, certo? E aí a gente utiliza todos os componentes que são documentados pelo time de Design System, copiando e colando, e criamos protótipos de altíssima fidelidade. Tem hora que eu estou lá, estou crente abafando que estou lá no Conta Azul, e, na verdade, eu estou usando o mesmo protótipo que eu mesmo fiz, né? Tipo, o feitiço virando contra o feiticeiro. É isso, pessoal. Uma coisa interessante da gente falar também é que agora, dentro desse time de Design System, a gente não tem mais só designers, a gente tem desenvolvedores front-end também. Então, essas pessoas estão ajudando a traduzir toda a linguagem que a gente criou dentro do time de design, dentro da Conta Azul como um todo, para dentro do nosso produto e para dentro de todo o time de engenharia da Conta Azul. Então, hoje, a gente está... a Conta Azul, como a Tati bem colocou, é uma empresa que tem aí seus 6 anos de história. Então, são 6 anos de desenvolvimento de produto. E como ela também colocou, crescer dói. E no crescimento rápido, às vezes, a gente deixa alguns padrões para trás. E o que a gente está fazendo hoje é justamente isso, é revisitando esses padrões e, a partir das entregas de design, aumentando produtividade, escalabilidade e eficiência da empresa como um todo, não só do time de design. Então, o time de Design Ops, ele é muito mais do que só a velocidade em si. Mas, legal. Eu quero vir aqui hoje e contar 2 cases muito legais da Conta Azul para vocês. E um deles é justamente sobre a Conta Azul Com,
uma conferência de tecnologia e contabilidade, foi a maior da América Latina e foi o primeiro evento de tecnologia e contabilidade que a Conta Azul realizou. Ele aconteceu há 2 semanas atrás e mais do que entregar um evento, uma experiência uau nesse evento e fazer um grande evento para os contadores e contadoras que agora também são parte majoritária do nosso target de mercado, a gente ia fazer um grande lançamento de um novo produto. Só que a gente não queria só lançar e falar que a gente tinha um novo produto. A gente queria permitir que essas pessoas usassem esse produto e sentissem o gostinho daquilo que a gente estava fazendo. Porque o produto que a gente desenvolveu era um negócio super novo aqui no Brasil, é algo super novo. Só que é um produto que se conecta com órgãos governamentais. E não só com um, mas se conecta com prefeituras, se conecta com Receita Federal, se conecta com Secretaria da Fazenda do Estado. Então, vocês imaginam que a gente tinha uma expectativa de fazer 750 demonstrações desse produto. Eu não tinha como cadastrar 750 escritórios de contabilidade no meu produto e emitir 750 guias de imposto para uma empresa. Eu não tinha como emitir 750 guias de pagamento de salário. Isso provavelmente deve ser proibido. Mas a gente não sabia o que fazer e a gente queria demonstrar. E tinha um ponto, a segurança da informação. Eu não podia deixar uma empresa aberta lá para todo mundo ver os dados daquela empresa, CNPJ, nota fiscal, impostos. Então, o que a gente fez? A gente tem os nossos protótipos em alta fidelidade. E a gente começou a perceber que os nossos protótipos, eles entregam um valor maior do que só um teste de usabilidade de altíssima fidelidade. A gente montou 6 estações de demonstração num stand gigante que a gente fez lá, capacitou mais ou menos 15 pessoas para fazer a demonstração desse produto e com um protótipo gigante e 100% interativo, a gente demonstrou o nosso produto, sem passar por nenhum daqueles problemas. E a reação de cada contador e cada contadora, quando eles viam esse produto, era uma só. Quando que eu posso começar a utilizar isso? Então, a gente causou neles e nelas justamente o efeito que a gente queria. Então, eles ficaram abismados, porque a gente lançou o nosso produto, a gente já tem isso. E mais do que lançar, a gente conseguiu demonstrar e conseguiu permitir que eles usassem, de acordo com o que eles queriam ver. E não de acordo com só um vídeo, ou só uma demonstração falada, ou uma apresentação. E isso começa a mostrar para a gente como ter protótipos em alta fidelidade, como fazer esse tipo de coisa, entrega um valor muito maior do que a gente imagina. Inclusive, passar isso para os desenvolvedores agora é muito fácil. A gente só precisa mandar esse protótipo para eles e fazer um padrão das interações. Como tudo já está sendo componentizado e todo mundo está falando a mesma língua, o que a gente chama hoje de handoff, que é a passagem de bastão do time de design para o time de desenvolvimento, é muito mais fácil, ele não tem tanta fricção. Mas e daqui para frente, né? A gente está aqui contando várias coisas sobre escala, várias coisas que a gente fez dentro da Conta Azul, mas o que a gente acredita daqui para frente? A gente está conquistando lá dentro várias coisas que orgulham muito a gente. A gente vem aqui apresentar isso para vocês com muita felicidade, porque é algo que a gente está construindo juntos. E quando eu digo juntos, não é só a gente lá dentro, mas é com a ajuda da comunidade também. Dos eventos como esse, a gente sempre aprende, em cada troca de ideia, em cada evento que a gente vai, a gente sempre aprende com alguém. E a gente entendeu que não adiantava nada a gente aprender um monte de coisa, pegar um monte de coisa com a comunidade, se a gente não devolvesse isso para a comunidade. Porque aí as coisas simplesmente não faziam mais sentido, a gente pegar esse conteúdo, usar para a gente e deixar ele lá. E aí a gente criou esse ano uma das coisas que, para mim, é uma realização quase que pessoal ter participado disso, mas Alumnos Experience, a escola de design da Conta Azul. Então, a gente pegou todo o conhecimento que a gente tem de todos esses anos que a gente já vem praticando design dentro da Conta Azul e todo esse aprendizado que a gente teve muito forte nos últimos 2 anos, aliou isso a conceitos e técnicas do design contemporâneo, do design nos tempos de hoje, trouxe professores que são especialistas e referência nos seus mercados para dar aulas. Então, a gente tentou variar muito pessoas do país, da empresa, pessoas que estão vivendo hoje seu melhor momento de carreira, para ensinar pessoas. Então, hoje, Alumnos Experience é um programa de capacitação 100% gratuito, de 64 horas, dividido em 8 fins de semana, que busca capacitar jovens talentos de Joinville e região. Então, a gente está plantando uma sementinha ali na nossa comunidade, que nada impede que no futuro ela cresça para o Brasil todo.
Então, a gente está hoje formando ali, de certa forma, 15 pessoas que, sei lá, talvez daqui 3, 5, 10 anos, quando a gente olhe para trás, essas pessoas estejam formando a próxima geração de designers. E assim, consequentemente. E não só em Joinville e região, mas também em Brasil afora. E por que não mundo afora, talvez? Não sei. Mas aqui a ideia é trazer os métodos e as metodologias que a gente usa no dia a dia e ensinar essas pessoas, passar para elas todo esse conhecimento, como se faz design hoje em dia, até como a gente faz design lá na Conta Azul. Então, ao longo desses 8 fins de semana, que vão se perdurar aí até dezembro, essas pessoas vão trabalhar em um projeto dividido em squads, em tribos, já como o mercado hoje está trabalhando. Então, elas vão sair daqui prontas para ir para o mercado, prontas para aplicar o design contemporâneo, o design como ele é hoje, nas empresas, desde as menores até as maiores. Aqui a gente tem uma aula super legal da Carla, que trabalha no PagSeguro. Então, são aulas super dinâmicas. E acho que esse slide aqui, essa é uma foto do primeiro dia, da turma no primeiro dia. Eu acho que a carinha de todo mundo, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, representa o nosso sentimento. E não só dos alunos e das alunas, mas também das pessoas que estavam ali como Conta Azul. Então, as pessoas que são da Conta Azul, os professores, é um sentimento de realização. Então, a gente está devolvendo para a comunidade, formando novas pessoas, com tudo aquilo que a comunidade também trouxe para a gente. É legal dizer que a gente tem vagas lá na Conta Azul, como a Tati bem colocou. A gente tem vaga para o time de Design Ops, a gente tem vaga para o time de Design System, a gente tem vaga para o time de Research, a gente tem vaga de Lead, a gente tem vaga para as Squads. Enfim, a gente tem todas as vagas. Vocês podem acessar lá o contaazul.com/carreiras. Se vocês tiverem interesse, quiserem conversar mais com a gente está aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, enfim. E era isso que a gente queria passar para vocês hoje. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, a gente sempre posta bastante coisa. E é isso. Muito obrigado, galera. Legal a pergunta. O que acontece? Lá na Conta Azul, como a gente mostrou, como a gente trabalha com Design System, por exemplo, e os protótipos são entregues com código, além de tudo que o designer precisa aprender, ele tem que saber de HTML e CSS. Então, antes já era difícil levar pessoas para lá, ainda a gente subir um pouquinho a barra. Lá, eles são generalistas, então o mesmo UX que está no time, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que fazer protótipo, ele tem que fazer o visual, ele tem que cuidar do texto. Por isso que a gente montou esse time de Ops, para poder dar suporte, treinamento e capacitação para essas pessoas. E a nossa resposta ao mercado foi a escola. Porque o que acontece? Na prática, a gente via muitas empresas contratando, a maioria das empresas querem profissional sênior, e a Conta Azul, inclusive. A gente sempre abria a vaga, tem que trazer alguém sênior, porque a gente quer as pessoas que entrem jogando, para dar velocidade. Mas isso não acontece, não funciona. Tanto que na escola, lá, a maioria das pessoas vem do gráfico, está fazendo essa movimentação para poder aprender. Então, até a gente pensou, vamos montar um treinamento, alguma coisa, e a gente pensou na escola como um big onboarding, um onboarding ali grandão, que a pessoa vai passar por todos os processos. São 15 pessoas, a gente não vai poder contratar todo mundo no final, mas a gente tem a intenção de contratar algumas pessoas, só que as outras pessoas vão estar prontas para o mercado. Então, se a gente não consegue trazer as pessoas, vamos capacitar elas e deixar pronta para que outras empresas possam se apropriar disso, aqui na região ou qualquer outro lugar. Consegui responder? Uma coisa interessante, acho, falando sobre o momento de transição, não só tanto de Conta Azul, mas é isso. Hoje o mercado ele busca muito pessoas generalistas. Os especialistas e especialidades em si ficam para papéis como, por exemplo, research, que aí são pessoas que talvez já uma formação mais antropologia, pessoas que já passaram por processo de pesquisa em grandes empresas ou em startups, já de certa forma desempenharam esse papel. Mas os UX em si, o que o mercado hoje está pedindo são generalistas. Então, buscar estudar todo esse processo, desde, como o Vitor falou, desde a pesquisa até a parte da prototipação em si e dos testes de usabilidade, eu acho que é o momento. Assim, a gente está vivendo hoje o melhor momento para a nossa profissão. Então, buscar estudar, buscar esse conhecimento é o que vai te ajudar a conseguir se posicionar. Começando por visual, acho que é o primeiro degrau, assim, vamos dizer. E dentro dos elementos de UX até que a gente olha assim, em livros, enfim, visual é a primeira camada.
Vale lembrar também que a gente tem um time de marketing, tá? Que também está fazendo pesquisa, que também está trabalhando. A Erika ali é a líder do time de branding, então pode conversar com ela. E acho que também é uma porta, tá? Para começar, a gente está utilizando muitos processos parecidos e para começar a pensar em trabalhar também com UX, com experiência de usuário, né? Um ponto mais específico, assim, entrando no dia a dia, é em relação à consistência. À medida que o time cresce, principalmente, você tem esse problema que vocês mencionaram, de ter times fazendo a mesma coisa. E eu queria saber, em relação ao processo, como é que vocês lidam para manter uma consistência entre os times? Se tem, por exemplo, periodicamente, os líderes de squad se reúnem, aí como é que é o consumo de componente, se o StyleGuide tem resolvido, porque eu imagino que a manutenção não seja simples, né? Vocês estão com um time grande. E aí eu queria entender o que vocês colocam assim de ritual, de procedimento do dia a dia, para que não tenha esse problema de duplicidade, de não manter consistência, como que isso é resolvido? Legal. Esse é o maior problema nosso, na verdade. Hoje a gente tem um legado muito grande em produção em relação à consistência, tanto que foi o que a Tati falou, a gente vê muitas pessoas às vezes falando de design system só como visual, só o componente, mas na verdade não, porque é toda a interação. Então a gente tem dois legados, na verdade. Tem um legado de visual, que às vezes o componente não é o mesmo, a interface é velha, não foi atualizada, e tem ainda esse legado de interação, que uma coisa funciona de um jeito, a outra, o componente está usando do mesmo, mas é outra maneira. O que a gente faz? O que a gente está fazendo, né, para resolver isso? Além de a gente ter pessoas dedicadas agora para isso, são 2 designers e 2 front-ends que eles estão escrevendo os componentes, escrevendo as regras e capacitando os designers. A gente também tem uma rotina semanal nossa, que a gente chama de FUP, Follow-up de Interface, onde os designers levam e apresentam o que eles estão falando, o que eles estão trabalhando, apresentam para o time, e aí o time questiona, pô, mas isso aqui está errado. Ah, eu já trabalhei numa coisa parecida com isso, você está fazendo errado. E a pessoa de Ops também faz essa frente. Inclusive, nos processos de design da empresa, a última etapa é apresentar para o time de Ops. Então, terminei meu protótipo, validei, sei que dá para ir para a produção, mostre ainda para o time de Ops, aí a Lud vai lá enquanto writer e repassa um pente fino, diz tudo que está errado, e o time de System também, o AR, principalmente, ele entra e fala tudo que está errado em relação ainda à interface. Mas a ideia é que a gente crie cada vez mais documentações para que os designers consigam fazer isso sozinhos, mas é o nosso maior problema hoje. Olá, todo mundo. A minha dúvida é assim, vocês têm um time grande, cada um é dedicado, cada designer é dedicado a uma área, e a minha dificuldade principal hoje, trabalhando, é que assim, eu sou sozinho, e aí a gente vê sobre várias coisas e quer abraçar o mundo e fala, caramba, eu não consigo escrever, fazer design system, fazer teste, fazer isso, fazer aquilo, sendo um só e tendo só 24 horas no dia. Aí eu queria saber de vocês, assim, lá nos primórdios, como é que vocês lidavam com isso? Como é que vocês contornavam, assim, priorizavam as coisas para depois ir escalando o time? Legal. A gente tem uma grande vantagem, na verdade, que o 5º funcionário da Conta Azul já foi um designer. Então, o design está desde o começo. A gente tem outra vantagem também, que o Vinícius Roveda, que é o nosso CEO, ele mesmo fala, a experiência do usuário está no core da empresa, é uma coisa importante, é um pilar estratégico. Então, a gente tem essa vantagem para poder trabalhar com bastante flexibilidade. O nosso CPO também, inclusive, ele dá bastante liberdade. O que ele sempre me fala, você é a pessoa que mais entende do teu time, faça o que você quiser, se der errado eu vou te cobrar, mas segue em frente. E uma coisa legal, eu não estava no começo, eu estou há 2 anos e pouco na Conta Azul, mas o antigo coordenador fez, e que talvez possa servir como inspiração, foi ir a campo, gravar um vídeo das pessoas se ferrando usando o produto, gravar tudo que estava ruim, e aí ele levou, chamou os diretores para uma sala, colocou pipoca para eles e falou, vem cá, agora vocês vão assistir um filme aqui comigo. E aí passou todos esses problemas para eles, e isso também ajudou a dar esse estalo, tipo, pô, isso é importante, vamos dar mais tempo então, vamos contratar mais pessoas. E na medida que foi avançando, o time foi crescendo, contratando uma pessoa aqui e outra ali para começar a estruturar. Não sei se... Também essa rotina dos CPOs, do CEO ir lá e ver o usuário usando o produto que ele está vendendo, que ele está liderando, também é algo muito impactante, sabe? Isso aconteceu recentemente, né?
Isso é uma das ações que a gente toma. A cada 3 meses, eu organizo visitas a clientes e os diretores vão. E eles não se apresentam como diretores, eles só vão. E aí eles chegam lá. Foi bem legal, que uma vez eles foram e um cliente falou, pô, graças a Deus que vocês vieram aqui, eu estou pagando, tem 6 meses, eu ainda não usei o sistema, e eu estou esperando alguém para vir me dar treinamento. Que bom que vocês estão aqui. Aí o CEO foi lá e deu treinamento para essa pessoa e viu todos os problemas. O CTO também. Inclusive, quando ele voltou, cara, meu Deus, tem muita coisa para fazer. Tipo, legal. Aí ele começa a perceber mais valor ainda e a gente começa a aumentar, né, expandir dentro da empresa. Legal a resposta de vocês, obrigado. Uma dúvida assim, mais específica é conciliar o tempo de projeto de produto com o recrutamento de gente para fazer teste de usuário e encaixar isso numa rotina que não fique aqueles gaps no meio da agenda, assim, fique meio bagunçado. Como é que vocês fazem hoje? Você tem alguém para ficar agendando e organizando a agenda de teste, ou vocês vão lá no usuário testar? Porque eu faço isso remotamente. Como é que vocês fazem hoje? Da mesma forma que você. Sentindo as mesmas dores. Acho que essa é uma dor muito inerente da evolução do nosso processo, né? Então, o nosso processo está evoluindo, está amadurecendo, e todo mundo que eu converso sobre teste de usabilidade, os benchmarks que a gente faz, são basicamente os mesmos problemas. Hoje, o que a gente faz, o que a gente tenta fazer para resolver, a gente criou um projeto chamado Patronos. A gente tem, inclusive, um post lá no nosso Medium, Design Conta Azul, que fala sobre isso, mas no nosso processo de design, a gente tem uma parte que a gente chama de pesquisa exploratória, que é quando a gente ainda está entendendo o problema. E nesse momento, com a ajuda de time de dados, POs, PMs, os próprios engenheiros e engenheiras, a gente faz uma filtragem de quem usa aquela parte específica do produto, ou quem vai ser o nosso público que vai utilizar aquela parte do produto, pega essas pessoas em massa e recruta elas para a pesquisa exploratória, porque é o momento que a gente vai lá, ou remotamente conversa com essas pessoas para entender o problema em si. E ao final dessa pesquisa, a gente recruta essas pessoas. Então a gente fala assim, olha, legal, a gente percebeu que você está sofrendo com esse problema e a gente quer resolvê-lo. Só que para resolver esse problema a gente precisa da sua ajuda. E isso quer dizer que eu vou entrar em contato contigo nas próximas semanas. Posso contar com você? Quando essa pessoa fala sim, a gente põe o nome dela em uma lista, e isso significa que, dentro desse projeto, essa pessoa vai até o final. Então, por exemplo, eu comecei a resolver um problema X. E aí eu liguei, vamos supor que você seja um usuário Conta Azul, eu ligo para você, a sua aderência vai ser maior porque você sofre esse problema. Você abriu um chamado disso, colocou isso no nosso portal de ideias, então eu te ligo. Falo assim, cara, é o seguinte, eu estou vendo que você está com esse problema, a gente está pensando em resolver, e eu quero fazer uma pesquisa com você. Tem 20 minutos? Você é a pessoa mais interessada em ter o problema resolvido, então você vai falar comigo. E ao final disso eu falo, olha, legal, a gente está entendendo que tem um problema que a gente vai resolvê-lo. Posso entrar em contato com você nas próximas semanas? A pessoa geralmente responde sim, é difícil a gente ouvir um não. O que acontece às vezes é que elas desistem no meio do caminho, por isso que a gente acaba recrutando uns 10, 11, 12 patronos. Mas esse projeto ajudou a gente bastante nisso, a gente reduziu as nossas dores com isso, porque essas pessoas vão com a gente do começo ao final do projeto, então elas se engajam com o projeto que a gente está desenvolvendo. E aí isso facilitou muito nos testes de usabilidade, depois eles viram até betas. Então eles são as primeiras pessoas a testar a funcionalidade, essa é uma recompensa que a gente dá para eles ficarem até o final com a gente. A gente rebolou, né? Começou a pensar em várias formas de também recrutar esses patronos. E eu trabalho com a iniciativa de contabilidade. Eu participo dos grupos de contabilidade. Então, assim, a gente está vendo as pessoas. Essas pessoas são pessoas que estão no nosso dia a dia. E, às vezes, uma das coisas que eu fiz que funcionou bastante foi lançar forms, questionários sobre determinado assunto. Quem ia lá e respondia, quer dizer que ela já tinha determinado interesse naquele assunto. E aí, no final do form, eu falava, e aí, não quer conversar mais, tomar um café, um chá, quem sabe, algo mais? E essas pessoas acabavam estando muito mais engajadas, né, nesse assunto como um todo. A gente também tem alguns truques e macetes que vamos trocando nos design talks e nas pubs. Por exemplo, não recrutar na sexta-feira, sabe? Tipo, não é uma coisa legal. Tentar recrutar os usuários, pelo menos funciona com o nosso perfil. E a gente sabe que perfil é um negócio que é muito diferente, né? Por exemplo, os micro e pequenos empreendedores, eles... Uau! Repararam essa voz?
Então, os microempreendedores, eles têm um comportamento totalmente diferente no recrutamento de teste que os contadores, que são nossos parceiros. E eu que trabalho com contador, eu sei como é que eu lido com o contador, sei que eu posso marcar na agenda dele que ele vai participar, porque ele geralmente usa uma agenda, sabe? Então, assim, conhecer aquele perfil que você está trabalhando com faz toda a diferença. Uma coisa legal, excelente, bem lembrado, Tati, lá eu estou na área de contabilidade também, uma outra coisa que a gente fez, a gente sabe que os contadores e contadoras, os escritórios de contabilidade têm rotinas, e são obrigações legais para com o governo. Então, a gente mapeou a jornada deles, que a gente precisava para o nosso produto, e a gente sabe quais dias eles começam a correria das declarações e quais dias eles terminam. Então, a gente tenta fazer com que os nossos projetos, as partes de recrutamento, não sejam, por exemplo, no começo do mês, sejam geralmente depois da segunda semana. Então, geralmente, nas primeiras semanas, a gente está fazendo prototipação, está fazendo alguma pesquisa de desk research, uma pesquisa de mesa. Então, enfim, a gente está em algo que não dependa tanto deles, para casar com esse calendário. A gente montou um calendário mesmo, entendendo eles, assim, esses são os dias que é mais fácil a gente conseguir contato deles. Então, a gente já liga para eles, vamos falar dia 16? Dia 16 está tranquilo, posso falar. Então, a nossa taxa de adesão acaba sendo maior em função disso. Um aprendizado que deu errado em relação a isso, coisas que a gente viu que não funciona, por exemplo, foi, vamos recrutar os patronos, eles sabem que são patronos. Não funcionou, porque aí eles acreditavam que eles tinham mais vantagem e que poderiam pedir coisas novas e que a gente ia atender eles por causa dessa relação. Isso deu errado. Outra coisa que deu errado foi criar um grupo do WhatsApp e colocar todo mundo lá. Tipo, então não vamos contar que eles são patronos, vamos falar que eles estão testando e vamos colocar todo mundo lá. A gente criou uma expectativa que ia resolver um problema, e eles estavam ali para ajudar, e eles queriam ajudar porque eles queriam resolver aquele problema, e de repente, isso não é mais uma prioridade da empresa. E agora? E essas pessoas que estão ali esperando, como é que a gente fala? A gente vai lançar o MVP, não fala, esse grupo ele existe até hoje, na verdade, as pessoas estão esperando. É brincadeira. Esse foi um problema bem grande, então agora a gente só fala, a gente pode contar com você na próxima semana, daqui 15 dias, a gente liga, enfim, aí isso acaba ficando bem interno lá e as pessoas nem sabem que estão... Não tem mais ninguém específico. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho tem aquela galerinha que ajudou o produto no início, né, que a gente trabalha com um sistema de... ele serve para medir, né, o desempenho do salão de vendas. Então, ele vê se o vendedor, o que ele está convertendo, o que ele não está convertendo, se ficou tanto tempo em pausa, né, banheiro, café, por que ele não está vendendo, né, assim o gerente ou franqueado ou diretor de rede consegue tomar decisões ali naquele salão de venda. E teve alguns gerentes, né, e franqueados ali no começo que eram amigos do CEO e foram dando aqueles pitacos até o produto ser o que ele é hoje, e ajudaram muito, mas eles têm um sentimento de que você é atendido porque eu sou amigo do Léo, sabe? E fica ali em cima. Então, vocês cortaram isso e entra em contato com pessoas variadas, dependendo do projeto, né? Pessoas que sentem aquela dor específica que você está tentando resolver. É isso, né? Só com relação a essas pessoas que ajudam a gente desde o começo, em contabilidade a gente tem alguns cases e até eu acho que são oportunidades, né? Essas pessoas, obviamente, talvez não ajudem a gente para sempre, mas sempre que a gente pode ajudar elas também, a gente tenta transformar essa relação recíproca. Então, por exemplo, os contadores que ajudam a gente desde o começo, eles hoje, obviamente, estão em níveis mais altos no nosso programa de parceria. A gente faz vídeo cases com eles, conta as histórias deles, eles palestram nos nossos eventos, eles ajudam a gente na construção do produto. Então, a gente sempre tenta manter essas pessoas próximas, porque hoje é difícil conseguir pessoas que estão engajadas em um nível alto em te ajudar a construir o seu produto. E quando a gente encontra essas pessoas, a gente sempre tenta mantê-las o mais próximo possível da gente, de N formas diferentes, né? Não só do produto, mas da empresa. A pessoa não precisa estar o tempo todo próximo de produto, mas ela pode estar o tempo todo próximo da empresa como um todo. Tem uma coisa no recrutamento que é para tentar evitar vieses, né? A gente sempre tem pelo menos um desses contadores parceiros num nível muito alto, mas é importante também ter pessoas que estão começando, que geralmente são as primeiras, né? As pessoas que estão na boca do funil, geralmente são mais pessoas, né?
E isso também evita que a gente tenha uma visão enviesada de pessoas que já estão engajadas, que já conhecem bem o produto, que já conhecem, enfim, as funcionalidades. Então, além de... Para evitar esse problema do hipopótamo, né, de achar que manda no produto, também é importante para manter uma diversidade dos nossos testes, sacou? É importante pegar essa galera de todas as partes, de todos os momentos do funil. E hoje vocês dividem essa galera que vocês recrutam em tempo de uso do produto? Por exemplo, esse cara está usando 1 ano, esse cara está 3... Depende da feature. Tem feature que acabou de ser lançado, sabe? Então não faz sentido... Mas uma feature que já está faz tempo, vocês fazem isso ou não? Sim, eu geralmente costumo recrutar por uso da feature, sabe? Então, por exemplo, como eu trabalho na contabilidade, eu costumo ver muito o programa de parceria, né? Quanto a pessoa avançou no programa de parceria. Porque, geralmente, as pessoas que estão mais para frente do programa de parceria usam mais, tem um contexto mais complexo, sabe? E as pessoas que acabaram de entrar, geralmente são as pessoas que acabaram de chegar, as pessoas que têm menos pessoas usando, que têm menos clientes conectados, entendeu? Então, assim, depende muito de que local que você está. O JP provavelmente vai me dar uma outra resposta, né? Uma coisa que a gente faz e divide por tempo de uso é quando a gente está analisando o chamado. Esse também é a maior dor nossa hoje, é inclusive um dos maiores problemas nossos junto com a interface, em relação à quantidade de chamados que a gente tem no suporte por dúvida. Então, a gente categorizou e entendeu, é uma dúvida, é um problema que os designers podem ajudar, não é uma solicitação, não é um bug, é uma dúvida. Deveria ser resolvida em interface. E isso a gente categoriza daí pelo tempo de uso da pessoa, a gente olha a feature e vê, então quem está usando nos 30 primeiros liga mais ou liga menos, quem está há 2 anos liga mais ou liga menos, abre mais chamados. E aí a gente faz essa separação. Uma coisa que eu gosto muito de fazer lá nos produtos de contabilidade é pegar quem não acredita no que a gente está fazendo. Então, não é isso que você tem que fazer. Então vamos conversar. Por quê? Por que você só usou uma vez e desistiu depois? Por que você está há 2 anos na Conta Azul e só usou essa funcionalidade 2 vezes? Qual é o problema? O que está acontecendo? Por que você não está usando? Porque, além daquela pessoa, devem ter outras que eu não sei. Então, a gente sempre tenta manter essas pessoas próximas da gente, mesmo as que não usam. Mas a gente faz esses cohorts, né? Esses cortes por safra, das pessoas que entram, que usam. Mas, como a Tati falou, a maior parte das vezes é uso da funcionalidade como um todo. A depender da importância que o projeto tem, a gente também pode chamar o time de dados para nos ajudar com construir algum tipo de inteligência para poder criar cluster, entendeu? Para a gente conseguir perceber os comportamentos diferentes. Então, a gente pode também utilizar essa ferramenta, né? Para poder entender melhor o uso. Agora vai. 2 perguntas. Uma, se vocês têm intenção de deixar pelo menos parte dessa documentação que vocês estão criando de design system pública, porque no que não for tão específico quanto a Azul, porque pode acabar servindo como modelo para qualquer outro produto. E uma mais do ponto estratégico, e nem sei se cabe, era se a Conta Azul tem a intenção de permanecer mesmo em Santa Catarina, por que não vir para São Paulo, se tem intenção de em algum momento ter um braço aqui. A primeira pergunta, sim, a gente tem intenção de abrir. Eles são ainda bem incipientes, os nossos documentos, então não faz sentido ainda abrir, porque talvez as pessoas não consigam se apropriar bem daquilo e que sirva de exemplo. O guia de writing é o que está mais detalhado já e está maior. Esse a gente acredita que talvez até o final do ano a gente abra ele já a público. Tem um problema também em relação à segurança de informação. A gente tem um time lá de SegInf que eles são bem duros em relação a isso, então a gente tem que ter um cuidado muito grande do que a gente vai divulgar, e aí depende da aprovação deles também. O MAGE, o nosso Design System, a gente não tem intenção de abrir ele tão logo, a gente ainda vai trabalhar bastante para depois poder abrir e divulgar isso. E o guia do UX das galáxias, a gente está pensando, inclusive, transformar ele num produto aberto, open source, para que as outras empresas possam consumir isso também e poder usar. Mas isso também é projeto para o ano que vem. Sobre a tua outra pergunta, a gente já tem escritório em São Paulo, tem bastante pessoas já aqui, inclusive, no time. Boa parte do time de marketing, os designers de marketing, eles ficam aqui, lá em Joinville tem uma pessoa só, então tem oportunidades aqui. E time de produto também, a gente está montando um time aqui, então logo a gente vai abrir vaga, inclusive, para UX em produto aqui em São Paulo também.
Mas Joinville é legal. Vamos para Joinville. Uma última pergunta. Eu queria saber um pouco mais da forma que vocês estão documentando o resultado das pesquisas de projeto. Por exemplo, vou fazer uma feature, sei lá, de tirar nota fiscal. Como é que vocês fazem o processo desde o início, assim, a parte exploratória, que tipo de técnica vocês estão usando, prototipação, coletar esses dados e documentar para virar um insumo para o futuro, para alguma coisa no futuro? Isso foi o que a Tati falou um pouco na apresentação, que antigamente cada designer fazia do seu jeito. Isso era um problema principalmente quando a gente trocava o designer ou ele saía de férias, acontecia alguma coisa e outra pessoa precisava assumir. Não tinha um padrão bem claro. A primeira coisa que a gente fez foi sentar e estruturar esse padrão. Só que, como a gente não tem um especialista de research ainda, a gente está buscando essa pessoa, a gente sentou e construiu juntos. Então, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para evoluir, mas, pelo menos, vou fazer uma pesquisa exploratória, eu tenho um modelo padrão. Vou fazer um teste de usabilidade, eu tenho um modelo padrão. Vou fazer uma devolutiva para o time. A gente tem uma planilha lá, por exemplo, que é padrão também, e tem um documento também que é padrão, que os designers têm que dar a devolutiva do teste, enfim, da pesquisa, do mesmo jeito. Isso facilita a comunicação no futuro, quando quero ver todos os testes que foram feitos sobre frente de caixa, por exemplo. Eu posso ir lá pegar e eu consigo ver, porque ele está no mesmo padrão que eu vou escrever agora. Isso facilitou bastante a documentação. Mas a gente ainda sofre desse mal do Drive, porque ainda está no Drive. A gente ainda não tem uma wiki própria, por exemplo, para localizar fácil esse documento. E outra coisa importante é que tanto o Writing quanto o Research e até o time de o Design System, eles não são para produto. Eles são para a Conta Azul como um todo. Então, a ideia é que o research que vier, por exemplo, ele vai estruturar a pesquisa para o produto como um todo. Se o time de marketing quiser fazer uma pesquisa, esse é o padrão. Se o time de RH quiser fazer uma pesquisa, esse é o padrão, tanto de pesquisa quanto de documentação e de devolutiva. A mesma coisa para texto, que o que a Lud está fazendo já. A gente faz vários workshops com todos os times, ensinando a escrever no blog, enquanto Conta Azul, ensinando a escrever no site, ensinando de todas as maneiras para poder ter esse processo padrão para a empresa. A forma como a gente salva no Drive, apesar de não ser a melhor forma, né, não ser a melhor ferramenta para isso, a gente também definiu um padrão. Isso ajuda bastante, porque eu sei que tudo que foi feito pela squad do João vai estar lá com aquele padrão, vai estar na mesma estrutura de pasta. Isso ajuda um pouco, né? Eu vou te devolver já. Mesmo que esse padrão mude depois de um ano, tudo bem ficar tudo naquele padrão antigo mesmo? Ou vocês pretendem... Não, né? Não, ele vai ficar, é inevitável, né? A gente teria que voltar e refazer, e isso é impossível. Desde que a gente montou o padrão, a gente não mudou, mas a gente sabe que a hora que entrar um especialista, ele vai mudar, e essa pessoa, né, ele vai mudar, e é inevitável. Então...